Ô, gente, então boa tarde a todos, né? Hoje a nossa reunião vai ser uma roda de conversa, né, com o pesquisador Cláudio Henrique, que apresentou uma pesquisa na UFMG, né, no programa de pós-graduação, já defendeu o seu mestrado, hoje ele é um mestre, né, Cláudio Henrique, e vai falar sobre o trabalho dele, né, que está relacionado à questão da memória, né, da cultura indígena em duas comunidades, né, que você desenvolveu. Depois eu vou fazer uma apresentação a respeito, e temos também a participação de Mara Vanessa, que é pesquisadora, educadora, consultora também para essas questões, né, da temática aí que a gente está trabalhando, relacionando com a decolonização, com os processos, né, das experiências, né, das comunidades indígenas, das nações indígenas, dos desafios, né, que as comunidades enfrentam no contexto aí brasileiro, né, e a gente gostaria, assim, de apresentar a vocês, no início, a proposta do nosso grupo, o grupo de pesquisa. Ele chama Campo Comunicacional e Suas Interfaces, e a nossa proposta é conhecer, fazer uma reflexão sobre a produção de conhecimento na área da comunicação. A nossa experiência tem sido, tá boa, Polly? Boa tarde. Nossa experiência tem sido o desenvolvimento de metapesquisas, né, da produção acadêmica, da comunicação. E este ano a gente está desenvolvendo uma pesquisa sobre a produção acadêmica, os indícios da colonialidade na produção acadêmica apresentada à ACOMPOS, que é a Associação Nacional da Pós-Graduação em Comunicação no Brasil, e temos aqui presente os pesquisadores, né, do grupo. Acho que depois cada um poderia se apresentar, né, rapidamente, para a gente poder aproveitar bem esse momento aí com nossos convidados, né, e a proposta é exatamente ouvir um pouco, né, sobre a experiência de vocês como pesquisadores, como educadores, né, com profissionais e pessoas que têm uma intimidade, uma familiaridade muito grande com essa temática, e profissionalmente, né. E o Cláudio, me parece que também um indígena, né, Cláudio? De qual etnia que você é? Você poderia falar para a gente? Bom, eu tenho esse biotipo, mas eu não sou indígena diretamente. Interessante, tem um biotipo, e eu tive a impressão que a informação de que você era, né, indígena, mas a sua questão, né, que você está pesquisando que tem a ver com a questão indígena, né? Exatamente. Então, só fazer uma mini bibliografia, né, do currículo aí do Cláudio. Ele é mestre em comunicação social pela ProPG da UFMG. A linha da pesquisa é textualidades mediáticas e pesquisa memória indígena e a colonialidade. É integrante dos grupos Insurgente, Grupo de Pesquisa em Comunicação, Redes Textuais e Relações de Poder /Saber, tramas intimamente relacionadas com as questões que a gente está trabalhando, tá, Cláudio? Tramas comunicacionais, narrativa e experiência, e foi colaborador da revista PQN, que é uma revista mineira voltada para profissionais da comunicação. Ele é idealizador, diretor, apresentador, roteirista, quanta coisa, hein, Cláudio? Produtor e editor do texto do programa de literatura Conversações, exibido pela Rede Minas de televisão, emissora pública e educativa, né, que todos nós conhecemos, com exceção da Lígia, que não é daqui de Minas, né, Lígia? E também o Leandro, que também é do Piauí, né? Mas então, Mara Vanessa, vou fazer uma apresentação mais afetiva, porque a gente se conhece, a gente é contemporânea do curso de comunicação na PUC, né, no início da década de 70, a gente não estudou na mesma turma, mas participamos das diversas experiências, né, de extensão universitária no Vale do Jequitinhonha, e juntamente com os artesãos,
E, posteriormente, a Vanessa saindo do curso, né, não sei, eu acho que você terminou depois, né, Vanessa? Ela foi trabalhar com os pataxós como professora, né, da comunidade, né, e a partir daí ela se apaixonou pela causa, pelas questões, né, das comunidades e das nações indígenas, e até hoje ela tem envolvimento profissional e afetivo, né, com esse trabalho que ela, desde a década de 70, né, que ela tem essa ligação. E eu gostaria que você complementasse, Vanessa, você ficou de me mandar seu mini currículo, né, danadinho, não mandou, né? Então, você poderia complementar, né, falar um pouco da sua... Eu acho que quando chegar a minha vez de falar, eu me apresento um pouco melhor, assim, melhor não, melhor, você já me apresentou super bem, mas eu falo quando for minha vez de falar, tá bom? E aí eu já vou primeiro, tá? Tá bom. Prazer, viu, gente, estar aqui com vocês hoje. Vim aqui a convite da minha amiga querida aí, nós somos realmente amigos há muitos anos e é um prazer estar aqui com vocês, acompanhando esse trabalho. É uma alegria toda nossa, Vanessa. Então, vamos fazer o seguinte, cada um se apresentar e depois a gente começa pelo Cláudio, né, apresentando a dissertação dele, né, a gente estava pensando, Cláudio, ter 15 minutos para cada um apresentar e deixar um espaço maior para o debate, né, para a gente fazer a troca, né, a conversa, que eu acho que é o momento mais rico, né, dessa troca de experiência, né? Eu queria, antes do Cláudio começar, só fazer uma perguntinha, que era sobre essa questão mesmo dos tempos e tal, que quanto a gente está prevendo ficar até que momento aqui, eu pergunto isso porque eu estou com uma outra atividade seguida e eu quero saber como é que eu organizo, né? Assim, para eu não deixar também nada desanimado. Tá. Vanessa, o nosso tempo de reunião até às 17h30. Tá jóia, obrigada. Acho que pode começar, né, Dedé, com a Vanessa e depois com o Cláudio. Se começar, né? Não, se vocês acharem, mas é porque, eu não queria... Vamos ouvir o Cláudio. Vanessa, por mim, se para a Maria Ângela tiver ok, você começa sem problema. Eu acho que eu estou com o tempo mais tranquilo do que o seu, e vai ser um prazer eu te ouvir, claro. Gente, vocês desculpem, mas é porque vai chegando nessa época do ano, parece que as coisas acumulam, né? E esse negócio de fim de semestre e tal, acabou que eu tenho... eu vou ter que, daqui a pouco, realmente, depois das 5, eu tenho um outro compromisso, então eu não queria atrasar muito, entrar lá na outra conversa, mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa conversa. Eu gostaria de ouvir o Cláudio primeiro, se ele vai falar os 15 minutos dele, ele fala os 15 minutos dele, depois eu falo meus 15 minutos, aí a gente abre para o debate, eu fico até onde der, tá bom assim? Vamos combinar assim? Joia. Obrigada, viu, gente? Desculpa aí esse negócio todo, é porque... Às vezes os boi atravessam na linha, né? E a gente tem que, quando o boi atravessa na linha, a gente tem que cuidar. Então, gente, rapidamente, né? Todos que estão aqui participam do grupo de pesquisa. Tem o Tiago, que é meu pós-doutorando, eu oriento o trabalho dele, né? E meu parceiro aí de trabalho no grupo de pesquisa, nas produções que a gente vem desenvolvendo, já tem mais de 2 anos, né? Ou por aí, né, o Tiago trabalhando juntos. Temos também o Andrew, que é nosso pesquisador lá do FIP, né, do PROBIC, né, a gente começou essa pesquisa agora, né, no início agora do ano, e ele foi contratado como bolsista. Temos também o Arthur. O Arthur, ele é voluntário, ele é bolsista voluntário, e todos os dois estão aí somando com a gente, né, para poder fazer esse mapeamento aí da produção acadêmica da Compós. A gente está pegando 20 anos, né, de produção, dos encontros anuais da Compós, e eles estão nos ajudando aí nessa tarefa árdua, né, do mapeamento aí dessa produção, porque 20 anos são muitas estradas, né, percorridas, né, hoje, para vocês terem uma ideia, a Compós, ela tem 17 grupos de trabalhos, né, então há uma amplitude, uma diversidade muito grande de temáticas, que todo esse trabalho está sendo mapeado em termos de autoria,
em termos de obras de referência, né? Enfim, é todo um mapeamento para a gente poder conhecer e identificar se há ou não indícios, né, de colonialidade, né, na produção acadêmica aí da pós-graduação. Temos o Leandro, que é também me orientando lá do mestrado em comunicação, que está desenvolvendo um trabalho, né, ligado à questão da religiosidade, da religião, da mediatização, né, do discurso do Papa, do discurso do ódio. Temos a Marina também, que é me orientando lá do mestrado, né, e a Marília, todos aqui são me orientandos, queridos. A Marília também é me orientando, já vai entregar o trabalho agora para qualificação. Ela está trabalhando, fazendo uma análise daquela tag, né, da literária, e a Marina fazendo um trabalho sobre os influenciadores digitais, né. Quem mais? Acho que eu falei, não, e a Lígia, não, a Poli, nossa querida Poli, que foi minha aluna na graduação, né, depois foi no mestrado, hoje ela defendeu recentemente a tese, né, de doutorado na UFMG, é uma pessoa também que comunga, compartilha muito com as questões que a gente vem trabalhando, também uma parceirona aí para nos ajudar, e temos a Lígia, né, que é uma convidada também que chegou na última reunião e que nos deu muita alegria, né, porque ela vem discutindo essa questão da decolonialidade ligada à questão de gênero, né, então, assim, tem uma pesquisa também muito interessante nesse campo, né. Então, fiz uma rápida apresentação para a gente começar logo com Cláudia Henrique, então, de fazer uma apresentação para a gente. Então, para a gente aproveitar bem o debate, vamos dar 15 minutos para cada um, depois a gente faz o debate, né, abrindo a discussão com todo mundo. Ok, Cláudia? Vamos lá? Então, primeiramente, um prazer estar aqui nesse encontro de vocês. Obrigado, Poli, pelo convite. Poli é uma amiga querida, né? Tornou-se uma amiga querida desde da minha intenção de entrar na pós-graduação da FMG, e aí a gente vem sempre compartilhando coisas. Ela é uma pessoa muito generosa no sentido de compartilhar pesquisas, ideias e projetos, e fazer junto, e dar dicas, então nos tornamos amigos, para minha sorte. E também pelo jeito aí, a galera, os currículos, os projetos, achei fantástico, sou suspeito, né, até porque também estou envolvido nessas discussões. Já estou ansioso aqui para ouvir a Vanessa. Ela tem uma pegada um projeto, mas uma pegada ao falar que eu acho que deve ser bem interessante. Enfim, a professora Mariângela já leu aí o mini currículo, que nem tão mini assim, mas eu defendi exatamente a 14 de junho agora, né, a minha dissertação de mestrado, cujo título é Umutina e Pareci, Mirada Memorialística e Resistência. Então, vou começar a passar um slide, que eu consegui dar uma resumida, só para vocês terem um panorama, assim, né, dos caminhos que eu percorri, e eu acho que ele vai dentro aí dos 15 minutos. Vamos lá. Agora ele precisa só de aceitar, né? O problema é que, eu entrei aqui com vocês pelo Firefox. O Firefox não me deixa fazer isso. Eu vou fazer o seguinte. Cláudio, você quer me mandar a apresentação no WhatsApp e eu tento passar aqui para você? Não, na verdade, se eu entrar pelo Google, como é que fala? Assim, Google Chrome. O Chrome, eu consigo. Então, vou sair rapidamente e volto, tá? Um minutinho, desculpa, moçada. A pausa aí para os bastidores, quem quiser tomar água. Vou pegar uma água também. Aproveita. Vou pegar. Esqueci de falar de Vanessa, que ela é professora da UFBA, né, está trabalhando com artes, né, com teatro, né, Vanessa? E também faz parte, né, está atuando também como atriz de um grupo de teatro, né,
Uhum. Eu tenho uma pesquisa, minha pesquisa de doutorado é na área de arte contemporânea dos povos indígenas, né? Então, eu venho trabalhando com isso. Na UFBA, eu estava dando aula no Já voltei, eu acho que agora vai dar certinho. Agora vamos ver lá, vamos escutar o Cláudio. Vamos lá. Vamos lá. Só que não consigo compartilhar, só um minuto. Mas agora ele apareceu aqui. Uhum. Não, deixa eu ver. Tá aparecendo para vocês, não? Não. Não. Quiser me mandar aqui no WhatsApp, eu tô online, tá? Ó, agora ele apareceu. Pronto. Ok? Ok. Então vamos lá. Deixa eu só colocar o modo de apresentação aqui. Joia. Ok. Então tá. É isso. O título do projeto, Mutina e Pareci, Miradas Memorialísticas e Resistência. Eu partir da série Amazônia Resiste, que é uma série produzida em 12 episódios, produzida pela Agência Pública em 12 episódios. A Agência Pública, caso alguém não conheça, ela foi fundada em 2011, é a primeira agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos, que fica em São Paulo, eles trabalham em cima dessas questões, dessas discussões, assim, que são muito caras à sociedade, né, que é administração pública, incluindo aí todos os níveis de governo e as casas legislativas, os impactos sociais e ambientais de empresas, o poder judiciário e a violência contra populações vulneráveis na cidade e no campo. A série Amazônia Resiste, então qual é o foco dela? Né? Registrar a disputa pelo território, preservação do meio ambiente, manutenção das culturas originárias, resistência indígena, né, perante os interesses políticos e econômicos, sobretudo dos setores do agronegócio. Foi um trabalho de campo, né, feito junto a 12 etnias, todas originárias do Mato Grosso e Pará. E os episódios foram produzidos, gravados, veiculados eles ainda estão, né, no canal do YouTube, mas eles foram produzidos e finalizados em 2017 e 2018. Eu vou passar rapidamente o teaser para vocês verem, conhecerem um pouquinho, que é a cara da série, mas é 30 segundos, 40 segundos. Enfim, o recorte da dissertação foi feito nos episódios 3 e 4, né? Como eu disse, são 12 episódios, então eu recortei no 3 e no 4, que é o sonho de Éder, que é esse indígena que aparece aí ao final, que é da etnia Mutina, do Mato Grosso, e a soja à moda Pareci, o outro episódio que é referente à etnia Pareci, também do Mato Grosso. E por que os dois episódios, né? Esse é o grande drama, né, que eu trouxe assim, para a minha vida acadêmica, porque eles têm muitas questões aí aparentemente conflitantes, mas não exatamente. Então, foi pela potência memorialística, que emerge das narrativas, né, os relatos e imagens visíveis e invisíveis, sobretudo, pelas contradições aparentes entre os sujeitos em ação. Nós chamamos os personagens sujeitos em ação, né, porque a gente está lidando com a cultura dos povos originários. Então, foi a primeira coisa que nós retiramos no início da conversa e do projeto, eu e o meu orientador, o Carlos Alberto, foi essa ideia de personagem, embora de vez em quando eu acabe usando, e a ideia de objeto, né? Então, não é objeto, os indígenas não são um objeto exatamente.
Enfim, pelas contradições aparentes entre os sujeitos em ação de cada episódio, descartando qualquer analogia ao mito do bom e mal selvagem. Por quê? Porque a imagem construída pela agência pública de ela remete, quem sabe, assim, numa primeira análise rasteira e sem cuidado, ao mito do mal selvagem, e do outro episódio poderia remeter ao mito do bom selvagem, mas aí, como eu digo, seria uma visão eurocentrada, na contramão da mirada que nós lançamos para essa pesquisa, né, que vocês vão entender daqui a pouco qual é. E também por percebermos uma visão paradoxal no que se refere à ideia de pertencimento aos territórios e manutenção das culturas. O objetivo, investigar os traços de memórias das etnias presente nas imagens e relatos dos personagens dos 2 episódios, atento aos atravessamentos, temporalidades, afetações e dimensões sociotécnicas da série. Qual foi a metodologia? Aí, voltando à questão, né, da gente evitar a visão eurocentrada para essa pesquisa, nós fizemos uma análise verbo-audiovisual baseada no conceito de sociologia da imagem, da Kuzikank. Imagino que, se não todos, alguns do grupo conheçam, né, o trabalho dela, a pesquisa dela, aliás, tantas, que é uma leitura que escapa à linguagem escrita e circunscreve a potência iconográfica dos episódios. Kuzikank, que é uma crítica, né, ao multiculturalismo, traz a noção aymara tirri, definida como um contexto onde convivem as diferenças sem subordinação cultural, né, um ponto de vista decolonizador ou descolonizador. Os episódios, o sonho de Éder, esse aí seria o Éder, que é o sujeito em ação principal do episódio 3, o segundo episódio que a gente analisa o Soja Moda Apareci, esse é o Arnaldo, que seria o sujeito em ação, né, o personagem, vou fazer entre aspas aqui o uso da expressão, personagem-chave do outro episódio, né? A narrativa é toda costurada muito a partir do trabalho que ele faz, do ponto de vista dele. A questão da mediação. Como a gente estava trabalhando com um produto jornalístico, então também foi um outro cuidado que a gente teve ao construir a dissertação, né? Porque a gente sabe que qualquer trabalho é contaminado pelo olhar, pelas crenças, pelos valores e subjetividade de quem faz, né? Isso é natural, ainda mais quando se trata de um produto jornalístico. Os dispositivos sociotécnicos que atravessam as narrativas, a gente também teve esse cuidado de não ficar refém a eles. Mas, para além do registrado, temos o oculto, silenciado, os vestígios, né? A percepção da narrativa como lugar de imaginação, produtora de sentidos, o que situa a nossa pesquisa. Olhamos para os indígenas como seres do presente, cujas culturas são atualizadas constantemente, identificando estereótipos contidos nas reportagens e mediações que pudessem comprometer a análise. Priorizamos, na medida dos estudos encontrados, aí já adiantando possíveis perguntas, autores indígenas, como a Kuzikank, né, que a gente usou como processo metodológico, Krenak, naturalmente, Munduruku, que tem uma produção vasta, né, uma produção intelectual vasta, Mozilla, que é uma pesquisadora de origem umutina, ela já é doutora também, o Kanaikô, que ele é da etnia Kanaikô, que não é do Mato Grosso exatamente, mas ele é um pesquisador que defendeu recentemente a dissertação dele, também de mestrado, e trabalhos de entidades representativas, como a PIB, como ISA, né, e referências como Viveiros de Castro e a Manuela Carneiro da Cunha. Não teria como a gente não dialogar com o trabalho deles. Alguns registros que orientaram a análise. A imagem e ação, por exemplo, né, de um indígena da Universidade Federal, como é o caso do Éder, do episódio 3, né, que representa aquela imagem, aquele corpo, aquela pessoa ali. Daí foi guiando a nossa leitura, a nossa análise. A cena de um líder Apareci, que é o Arnaldo, do episódio 4, sentado junto a políticos no Congresso Nacional, discursando em defesa do agronegócio. O que representaria? Que leitura que a gente faz desse personagem ali, né? Imagens das aldeias, dos rios, florestas, de crianças indígenas à beira de um rio, dos campos de soja, dos territórios desmatados, o encontro, por exemplo, entre o Éder e a mãe dele,
depois de meses estudando em Cuiabá, ele volta ao território, encontra a mãe, né? O que representa isso? Que traços de ancestralidade, de memória, de tradição que essa imagem evoca? A oralidade revisitando cultura e tradição, né? Porque, afinal de contas, estamos trabalhando os relatos. Cenas, por exemplo, do cotidiano dentro de uma aldeia, que são registros que aparecem, né, na série, vocês viram aí no teaser. A preparação de tinta e pintura do corpo para um ritual, um velho pajé entoando uma reza, a câmera, hora agenciando, hora agenciadora, enfim. Leituras possíveis, assim, em linhas gerais. Né, os personagens centrais, que são os sujeitos em ação destacados nos episódios, embora pertencentes a etnias distintas, apresentam 2 pontos em comum. Ambos mostram-se preocupados com a subsistência das respectivas etnias. Os comportamentos dos dois sugerem ruptura, né? Ruptura com o olhar essencialista para o que é ser indígena na atualidade. Ressignificam o conceito de cultura. Aí a gente dialoga com a Manuela Carneiro da Cunha e cultura com aspas dela, apesar da forma romântica como Éder é apresentado pela agência pública. Sem perder de vista a origem, ele ressignifica o conceito de cultura ao ingressar na universidade, por exemplo, ao adquirir um carro, vestir-se como qualquer pessoa que vive na cidade, que vive em Cuiabá. Encara a formação universitária não como perda de identidade, mas como aquisição de know-how, né, para desenvolver projetos sustentáveis no território de origem. A ligação com as origens é respaldada nos registros, por exemplo, do seu retorno ao território, apesar da mise-en-scène ali, da produção feita pela agência pública. O encontro dele e a mãe, né, passando pelos relatos sempre cobertos por imagens, né, do entorno, né, de onde a cena está acontecendo, a preparação, né, por exemplo, para um ritual que encerra o episódio 3 do Éder, percebe-se, claro, um roteiro ali dos produtores guiando a ação, mas são imagens que dão a ver traços de memória, né, traços de cultura atualizada, tradição revisitada. A valorização dos rituais aparece de modo recorrente nos 2 episódios e também atualiza cultura e memória. A referência ao mundo dos espíritos é mais evidenciada, por exemplo, no episódio do Éder, tanto que desdobra no título do episódio, o sonho de Éder. O sonho é algo muito caro, né, às culturas indígenas, tem uma simbologia gigante, mas ele aparece também no episódio Soja Moda Pareci, apesar de ser uma crítica muito, né, à rendição de alguns indígenas ao agronegócio. Mas aparece também, seja pela reza, seja o que aparece ali no episódio, a gente vê a questão, né, da memória e da cultura valorizada ali também. O sonho rememorado, né, e a reza são conhecimentos enraizados no corpo, né, uma outra escritura possível, diferente da alfabética. Estamos indo para os finalmente. A rememoração do passado, né, o que nós chamamos nessa dissertação de antes, né, o antes. Então, também a gente nomeou o passado como antes, o presente como o agora e o futuro como o depois, né, que dialoga também mais com o linguajar e com as culturas indígenas. O desejo da valorização da cultura tradicional por parte das crianças e jovens é bastante explorado, evidenciado no episódio 3. O Éder expressa o desejo do retorno dos seus parentes que partiram para as cidades, de modo que o território deles volte a ser um lugar totalmente habitado pela etnia, mantendo viva a cultura. Então, aí a gente vê uma valorização da cultura, uma recuperação da memória, quando ele fala, né, quando ele traz esse desejo, né, para o episódio. Já no episódio 4, que é o Soja a Moda Pareci, que a agência pública joga luz, né, a questão do agronegócio ali, que é defendido pelo Arnaldo, que é um indígena e alguns pares, né, afirmando que a cultura do seu povo está resguardada, independente do agronegócio, acaba desconstruído muitas vezes pelas imagens, por outras vozes que aparecem na narrativa, como uma outra indígena e doutoranda, que é a Chiquinha Pareci, né, da mesma etnia. As reportagens recentes que a gente tem acompanhado comprovam o alinhamento de lideranças parecis, como Arnaldo com o governo Bolsonaro e a bancada ruralista, mas reconhecemos em momentos pontuais do episódio
né, mesmo nas cenas produzidas pela agência pública, o esforço de uma parcela da etnia em preservar a cultura, né, como a Chiquinha Pareci, como o pajé, e a própria fabulação, a própria rememoração da cultura e o risco dela se perder, né, em render-se ao agronegócio. Então, a gente vê que ali tece memória, né, nesse próprio falar, dessa própria corporeidade desses indígenas em cena ali no episódio 4. Tradições têm sido mantidas, como a manufatura de produtos artesanais, rezas, partilha dos alimentos, né, e oferta aos espíritos, as aldeias que restam como espaços de partilha e trocas que ainda existem, né, mesmo porque a gente tem o agronegócio presente em 1% do território Pareci. Mas claro que foi até uma discussão que nós tivemos na defesa da dissertação, não significa que ser 1% dedicado ao agronegócio seja algo a não se preocupar. Né? O que está embutido aí seria simbologia, né? 1% que está dizendo, né, de um risco do que pode vir a ser dali, né, do que pode acontecer. Então, não é porque é 1% que ele não significa nada, ele significa, na verdade, muita coisa, né? Embora Arnaldo declare que a caça e a pesca não sejam suficientes para todo o seu povo no momento, ainda são práticas comuns resguardadas, né, por uma parcela, digamos, dos parecis. A narrativa dá a ver um território bastante desmatado, ainda, né, voltando aqui à questão do percentual, mas a gente também tem que pensar que a nossa análise era o episódio, e o episódio dá a ver um território muito desmatado, né, árido, parcela considerável da etnia. Nós até substituímos na versão final a palavra subordinado, mas assim, com um pensamento colonizado, né, um pensamento rendido ao pensamento do homem branco, que tem encarado aquilo ali como, bom, o agronegócio pode ser muito bom. Então, dá a ver um pensamento mais colonizado do que uma outra coisa, né, e vai ao encontro da crítica da Kuzikank. Embora os parecis sejam em maior número e ocupem um território bem maior também que os Umutina, a gente vê que o agronegócio ali é algo muito sério. Entre os Umutina, por exemplo, a ameaça à manutenção da cultura passa pelo êxodo dos jovens aos centros urbanos, né, a penetração das religiões evangélicas e jovens reféns da TV, né, dos smartphones, conforme o próprio Éder deixa claro. O território, no sentido, né, ambiental da terra ali, do conjunto que forma aquele território, plantas, etc., o rio, a floresta e os animais, etc., ainda se mostra preservado da ação ou intervenção do não indígena, né? O Éder, ele acaba sendo colocado como um guardião dessa cultura, mas maior do que ele, a gente vê que tem um território, né, que ainda não chegou o agronegócio, a agricultura mecanizada ali. Mas a gente percebe também o papel da mãe. A mãe está fincada no território, a mãe mora ali. Então, a mãe é a referência de ancestralidade para ele e para os outros jovens que ali estão, né? É um corpo que é cheio de memória e que é atualizada, inclusive, nessa relação com o filho, com os mais jovens e com esse território que ela está ali. A narrativa da agência pública, costurando os relatos, né, do Éder com a mãe, as imagens do território, as visíveis e que dão a ver pelas imagens e pelos relatos, sugere uma continuidade da cultura e das tradições, lembrando, claro, que elas são ressignificadas e atualizadas constantemente no próprio gesto do Éder em ir para a universidade e voltar para aplicar os conhecimentos naquele território. Os parecis também revelam-se um povo resistente, naturalmente, seja pela capacidade de diálogo, como pela militância da parcela que não se rendeu ao agronegócio e que mantém fiel, né, as tradições e a cultura do povo, independente do agronegócio. Mas na narrativa apresentada pela agência, emergem textualidades que sugerem um apagamento, assim, um iminente apagamento, não um risco, né? Esse 1%, o que ele está dizendo para a gente, né? Esse 1% do território parecia dado ao agronegócio. E tantos indígenas que estão seduzidos pelo agronegócio.
né? Se por um lado a narrativa e as ausências recuperam e tecem memórias, por outros, né, dão a ver esse risco. Território, terra, terra, território. Então, a terra que é fonte de vida, né, dos povos indígenas, sobretudo, e de todos nós, claro, por ela passam as experiências humanas que antecedem o presente e prescrevem futuros. A terra que é o alimento cosmológico do corpo, materialidade espiritualizada, orgânica, mítica e ritualística, na qual se produz a história coletiva e individual dos vivos, dos humanos e dos não humanos e não vivos. Então, isso é uma citação do Munduruku, porque a gente falou, né, o tempo todo na dissertação de território, né, da terra como território, do pertencimento. Então, achei pertinente trazer essa citação do Munduruku. A subordinação, volto a dizer que na versão final nós tiramos essa palavra, que a gente achou ela um pouco carregada, mas digamos que o pensamento colonizado, né, voltando aqui para o grupo, inclusive, de muitos indígenas, a cultura dos não indígenas, vem na esteira de um projeto político, né, encontra terreno fértil em populações cansadas de serem vistas com preconceitos, né? E aí é uma fala minha mesmo, não se trata de defesa, mas reflexão a partir do que instrumentaliza tal pensamento colonizado, né? O homem alçado ao lugar de centro do universo e divorciado da natureza, para a gente dialogar com o que diz o Krenak. Ao mesmo tempo, os gestos dos indígenas de incorporar ou compor com a cultura do não indígena acaba sendo visto como, pelos não indígenas, como abandono à identidade, quando na verdade não é isso. Aí Kuzikank vai dizer, quando o estudo de memória refere-se ao outro colonizado, este é sempre situado no passado, né, uma vez que seu signo racial simboliza um atraso temporal, né, o reconhecimento do colonialismo como etos que se produzem opressões e silenciamentos, apesar das tentativas de mudança de paradigmas sugeridas pelas elites político-intelectuais. Independente do agronegócio, os povos originários continuarão resistindo, suas memórias seguem vivas, tecidas diariamente pela oralidade, e a Amazônia resiste, os relatos, os episódios analisados deixam muito claro isso, né? A gente, o que está além do visível, o que está além do registrado, dá esse alento para a gente, as memórias estão vivas, estão sendo tecidas. O próprio registro escrito, naturalmente, que os indígenas mais jovens, né, entendem a importância deles, os mais velhos são mais resistentes ainda, por meio do audiovisual e aparatos sociotécnicos, claro que eles ajudam, contribuem, né, com todas as ressalvas, as mediações, né, e como sujeitos de suas histórias, pela presença e ação dos seus corpos no mundo, pela força ancestral das 305 etnias espalhadas pelo Brasil, falantes de 274 línguas. É isso, moçada. Eu acho que eu acabei estendendo um pouquinho meu tempo, eu peço desculpa para vocês, mas não dei conta de um resumo menor do que esse. Vanessa, desculpa aí que eu sei que você está com o tempo contadinho. Maria Ângela também, desculpa extrapolar o tempo. Não, que isso, de forma nenhuma. Muito obrigada, seu trabalho muito interessante, assim, me deu vontade de ler, e a gente tem acesso, né, Polly? Temos. A Vanessa também, tá, Vanessa? Então, gente, um prazer estar com vocês de novo aqui, deixa eu falar, né, primeiro parabenizar aqui o Cláudio, trabalho bacanérrimo, eu não conheço essa série, mas eu conheci, assim, um pouco de perto, umas décadas atrás, os Pareci, porque eu morei ali na área muito vizinha deles, os Pareci ali no Mato Grosso, e eu morei durante um tempo na área dos Nambiquara, que são vizinhos ali. E eu compartilho uma área de transição entre o Cerrado e a floresta amazônica, e essa pressão do agronegócio não é de hoje ali naquela região, né, não é de hoje. Só que nos últimos tempos tem crescido vorazmente, né, e então os Pareci vêm sofrendo essa pressão há muito tempo. E os Umutina, que eles se autodenominam Balactiponé, eu tenho tido algum contato com uma galera bacana, assim, lá dos Balactiponé, que ficam nessa coisa dessa luta política, por um lado, e dessa questão dessa militância na luta política, que
a gente não pode estar falando de questão indígena aqui hoje, nada que tenha a ver com eu não gosto nem da palavra decolonização, porque é uma palavra de espanhol, minha língua embola, porque para nós não é é des, né? Então eu acho ruim esse negócio de ficar falando língua dos outros, mas, enfim, se a gente pelo menos falasse as línguas indígenas, pelo menos se a gente falasse Nhangatu, já estava melhor, né? Aí, mas não dá para falar em nada disso sem a gente considerar o que aconteceu ontem, né, no Congresso Nacional, a votação da Câmara e tal. Então, nós estamos num momento terrível em que todos os aparatos da colonização estão sendo acirradamente colocados de novo. Quer dizer, nunca pararam, mas agora estão no momento de um acirramento muito grande contra os povos indígenas, mas muito grande. Eu acho que a gente, nem na época da ditadura, viu uma coisa tão assombrosa assim. A ditadura foi terrível. Muitos grupos indígenas, povos indígenas foram extintos, terminados, mortos, deslocados e tal, mas a gente tinha por outro lado, teve também, durante o governo militar, teve algumas coisas que foram interessantes, teve algumas demarcações de áreas difíceis que foram feitas nesse período, algumas coisas interessantes, existiam, quer dizer, todo aquele projeto do Calha Norte, proteger as fronteiras, aquela coisa, mas tinha um certo discurso, tinha um espaço para um discurso e tinha um espaço para uma militância política mais interessante. No momento, agora, nós estamos vivendo uma coisa terrível, o país todo está vivendo, não é só a questão não é só com os povos indígenas, mas eles são os que vão na frente, os que encaram de cara lavada, ficam na frente da Guarda Nacional lá, batendo maracá, cantando, dançando, e vão enfrentar, e a FUNAI joga bomba, e a polícia atira bala de borracha, e os caras estão lá. Então, é de uma força espantosa, e eu acho que diz muito a todos nós, né, do que tem a ver esse processo. Se a gente está falando em descolonização, eu acho que essa postura que a gente está vendo dos povos indígenas nesse momento, na luta por não perder seus direitos, né, já conquistados, que nem deveria ter que conquistar tanto e lutar tanto para manter, diz muito. Esse tema aí da produção do conhecimento, da memória, a questão da tradição, eu não vou entrar muito mais além do que o Cláudio falou coisas muito interessantes, quando ele traz o conceito de cultura com aspas e cultura sem aspas, da Manuela Carneiro da Cunha, é um conceito muito interessante para a gente trabalhar com ele, quando a gente quer entender um pouco o uso do termo cultura, né, pelos povos indígenas atualmente. A Manuela, ela problematiza isso de uma maneira muito legal, né, mas eu queria falar com vocês, também falar o seguinte, gente, que vocês são um grupo de pesquisa aqui e tal, né, e eu conheço essa professorinha linda de vocês aí, a Maria Ângela, querida, desde o tempo que a gente estudou junto e tal, né, e a importância dessas coisas andarem juntas, né, da pesquisa e do que a gente chama de extensão, andar junto, né, com o ensino e tal, e a importância da extensão, porque ela pode realmente oportunizar coisas muito interessantes. Nós, naquela época, trabalhávamos um projeto de extensão, que era também um projeto de pesquisa, e que gerava conhecimento para o ensino dentro da universidade, né, dentro da nossa escola de comunicação. Eu trabalho, gente, muito basicamente a minha relação com povos indígenas é uma relação umbilical, uma relação de vida, uma relação que acontece desde que eu tinha 20 anos de idade, então, imagina, minha vida quase toda, né, vem nesse caminho aí. E, na verdade, foi um pouco assim, várias coisas me levaram para isso, mas o que me deu um empurrão mais definitivo foi dado pelo meu trabalho com a arte. Eu trabalho com arte desde sempre, com teatro, com música e tal, e naquele tempo, pesquisando um pouco para criar espetáculos multilinguagem e tal, eu acabei entrando nessa. Eu digo assim, que a arte me levou para os índios me pegaram pela mão, pela cabeça, pela alma, pelo coração, por tudo, e me levaram para o resto da vida. E é por aí que minha relação funciona desse jeito, né? E, então, eu convivi diretamente, morando em algumas áreas indígenas, aldeias e tal, durante um bom tempo, com alguns povos, e depois eu trabalho com muitos deles. Mas queria falar dos artistas, dos mestres, dos intelectuais indígenas, que tem. Eu acho assim, que primeiro, que eu acho que o Cláudio mostra isso muito bem. Você tem os mestres, os grandes mestres indígenas, e todos os povos indígenas, esses 305 que Cláudio citou aí e tal, tem seus mestres, tem seus grandes sábios, né?
E alguns deles, hoje em dia, estão se tornando mais conhecidos, porque eles fazem um esforço muito grande de tradução intercultural, de traduzir para nós, de estender uma ponte para nós. Essas traduções interculturais, elas se dão em diversas linguagens. Então, a gente tem hoje uma galera indígena maravilhosa fazendo cinema, tem um cinema indígena potente, trazendo questões maravilhosas. Inclusive, em Minas, a gente tem aí o mais conhecido, digamos, tem vários, mas o mais conhecido dos cineastas indígenas mineiros, mineiros que eu falo assim, de Minas Gerais, né, ele é Machicali, né, o Israel Machicali, ele ganhou, foi o ganhador do último prêmio PIPA, que é um prêmio de arte contemporânea, um prêmio importante de arte contemporânea no Brasil. Temos então, muitos cineastas indígenas fazendo já de uns 30 anos para cá, talvez de uns 25 anos para cá, assim, eles vêm fazendo um trabalho intenso de registro e tradução de suas respectivas cosmovisões. Eu nem vou falar de cultura, vou falar de cosmovisões, sabe? Vem fazendo esse esforço muito grande. Muitas dessas coisas são feitas para eles mesmos e muitas são feitas para nós, para a gente conseguir, pelo menos, abrir uma brecha na nossa cabeça e entender um pouquinho, porque são visões muito diferentes, são visões de outros mundos, né? Então, a gente tem, além da linguagem do cinema, na UFMG tem pessoas de referência que trabalham com esse tema, tem o André Brasil, tem o César Guimarães, tem pessoas incríveis que trabalham com esse tema do cinema, o Rubem Cacheta, que é, digamos assim, o mais, assim, veterano dessa turma e tal, mas você tem, além do cinema indígena, que hoje é potente, e ainda é pouco, quer dizer, é potente a gente que está vendo, que conhece, mas não é conhecido, não circula, é um negócio impressionante, mas é uma produção bacana sendo feita, né? A gente, que aí é bem interessante, porque seria super interessante ver, por exemplo, uma produção feita por igual o Amazônia Resiste, que o Cláudio trouxe aí, que é feita por uma agência externa, e pegar uma produção propriamente indígena, falando de si, né? Uma produção como tem, e ver essas duas coisas, em termos de linguagem, fazer comparações de linguagem mesmo, né? Mas a gente tem também literatura, na literatura indígena a gente tem toda uma, digamos assim, uma linhagem de literatura indígena feita a partir de pesquisas de suas próprias culturas, pesquisas de seus próprios conhecimentos, pesquisas coletivas, feitas pelos professores indígenas, quando começa o movimento de educação indígena diferenciada, específica, bilíngue e tal, que é um movimento que começou muito forte na década de 80, ganhou um status de política pública forte na década de 90, e dos anos 2000 e 2010 para cá, isso tem caído muito, mas está aí, está existindo, mas existindo aos trancos e barrancos. Mas existe uma produção muito interessante, a UFMG também é bastante pioneira na produção de livros indígenas dessa categoria, que são autorias coletivas de pesquisas de suas próprias culturas e tal, que é um outro esforço, muitas vezes voltado para suas próprias escolas, mas também voltado para escolas não indígenas. Na época que era vestibular, não era Enem ainda, o vestibular aí da UFMG foi o primeiro no Brasil que um dos livros indicados, aquele negócio, tem que ler aqueles livros vestibular, um deles era um livro dos professores indígenas do Acre, chamava Xenipabu, Histórias de Antigamente, e a editora da UFMG teve que fazer uma edição, porque só existia uma edição pequenininha, lá no Acre para as aldeias, e ele entrou então foi uma coisa muito potente. Mas a gente tem também, por exemplo, o pessoal de artes visuais indígenas, os artistas da parte de artes visuais, talvez o mais conhecido hoje no Brasil dos artistas indígenas seja o Jaider Esbel, mas você tem a Dayana Tucano, você tem a Dayara Tucano, você tem meu Deus, eu estou ruim de nome agora. Mas enfim, você tem uma galerinha aí dos 4 ou 5 muito conhecidos, e você tem uma outra galera grande, não tão conhecida assim, com uma produção maravilhosa de intervenções artísticas na linguagem contemporânea. Então, uma das coisas que eu acho que os povos indígenas vêm fazendo nesse esforço de tradução cultural, de dizer, nós somos sujeitos contemporâneos, nós não somos sujeitos do passado, nós não estamos fechados dentro de um baú lá agarrado lá atrás, não. Nós somos sujeitos contemporâneos, nós falamos aqui, estamos na cena. Isso não significa que nós não somos indígenas, significa, não tem nada a ver com tradição, com memória, com não ser indígena, tem nada a ver, nós somos contemporâneos, estamos vivos aqui, atuando junto com vocês nesse momento. Basta ver a Sônia Guajajara lá encabeçando as manifestações em
em Brasília, a gente vê a potência disso daí, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. E tem toda a trajetória da educação indígena, cuja luta começou na década de 80, assim, de forma mais organizada, mas que na década de 90, como eu disse, teve um boom, cresceu, virou uma política pública, criou seus referenciais curriculares, etc. Depois começou, nos anos 2000, começaram a ter os primeiros cursos específicos para a formação de professores indígenas nas universidades. O de Minas Gerais foi um dos 4 primeiros, da UFMG, mas teve também, tinha outros, né? E eu acompanhei bastante esse trabalho e pensar o seguinte, que grandes pensadores indígenas, intelectuais, eles se geraram nesse meio. Assim, eles eram pessoas, os mestres, mas eles passaram a escrever sobre isso e a fazer uma reflexão para nós, quer dizer, para eles, mas para nós. Porque é interessante como a coisa do colonialismo funciona. A nossa cabeça, que é colonizada e é colonial, né, e coloniza, porque a gente só consegue entender, assimilar o que vem para nós na nossa linguagem. Se vier em outra, a gente não consegue, a gente se perde. Então, esse esforço, eu chamo isso de tradução intercultural, né, que é também uma tradução intersemiótica, de mudar linguagens e tal, é uma coisa que vem muito forte. E temos vários intelectuais indígenas brilhantes hoje na cena intelectual mesmo, com publicações, etc. Claro que o mais conhecido é o Gerson Baniwa, ele tem um livro chamado Tudo que você precisa saber sobre o índio brasileiro, uma coisa assim, índio brasileiro, tudo que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil. Foi a tese dele não sei se foi acho que foi a tese de doutorado dele, ou se foi a dissertação de mestrado, não lembro, mas ele é uma referência. Mas tem muitos outros intelectuais indígenas hoje, mais ou menos conhecidos, e eu garanto para vocês que todos muito brilhantes, no sentido de promover um curto-circuito no nosso pensamento, um curto-circuito bom, que faz a gente pensar de outro jeito. Então, para citar, por exemplo, para ficar em Minas, além do, claro, gente, hoje, esse fenômeno literário que é o Ailton Krenak, merecidamente, né, o Ailton é um cara que lá na década de 70 iniciou a União das Nações Indígenas, jovenzinho e tal, formado em comunicação naquela época, tal, ele Krenak, né, de Minas, e ele hoje é esse fenômeno aí literário, e ainda bem que está faltando muitos, né, como ele, assim, né, que maravilha. Mas além dele, que é muito conhecido, você tem em Minas o Canátio Pataxó, que está num processo aí de talvez, está num processo a UFMG está com alguns processos de titulação de doutor honoris causa para algumas pessoas indígenas, né, e o Canátio é um desses que está nesse caminho aí. Ele é um pensador da educação indígena maravilhoso, é também um artista, um poeta, compõe, faz música. Então, você tem, assim, música em português para nós, para traduzir para nós o pensamento dele. Então, é uma coisa, assim, muito bacana. O Cláudio falou da Chiquinha Pareci, e eu fiquei muito feliz, porque eu conheço a Chiquinha também das antigas. E a Chiquinha é um baluarte ali da força daquele povo. Não é só ela, mas ela é aquela pessoa de frente, muito, muito interessante. Achei legal demais aparecer a Chiquinha no meio da história aí, né? E você tem, por exemplo, temos um livro hoje que é muito importante para quem trabalha com cultura, ou quer entender um pouco desse pensamento não colonizado, ou tentar desentender o nosso pensamento, desentortar ele, que fala que tem que desentortar, né? Desentortar o nosso pensamento, que é o livro do Davi Kopenawa Yanomami, né, que chama A Queda do Céu, um livrão desse tamanho assim, maravilhoso, no qual é uma coautoria do Davi Kopenawa com um antropólogo chamado Bruce Albert, e no qual o Bruce foi recolhendo ao longo de anos as falas do Davi, e é uma visão do Davi Kopenawa como um pajé Yanomami, como um xamã, um pajézão Yanomami, sobre nós, como que nos vê, como que ele conta como eles são. Ele quer nos explicar para nós que não somos índios, como que eles são e por que eles são muito diferentes e têm que continuar sendo diferentes. E como que eles nos veem? Nós somos o povo da mercadoria, né? Nós somos o povo da mercadoria. E aí ele vai falando como é que eles veem nós, o povo da mercadoria. É chocante e forte. Eu queria falar também que, então, eu falei da arte indígena, falei da educação indígena, que tem um papel importantíssimo, falei
Muitos estudantes indígenas hoje entrando em diversas faculdades, diversas universidades e tal, tentando fazer cursos aqui e ali, dificuldades muito grandes de permanência, etc. Mas também está tendo isso que o Cláudio traz do Éder, que sai, vai estudar, volta, e você tem esse movimento acontecendo. Não sei se vocês viram, ontem também, acho que foi anteontem, em Minas, o ataque à escola Chacriabá. Queimaram uma escola de uma aldeia Chacriabá, aquela escola eu conheço, eu dei aula, já fui lá dar aula naquela escola e tal. Gente, é uma agressão, é uma violência estúpida, incrível o que está sendo feito. Eu não canso de falar isso, porque eu acho que a gente tem que ter, a gente tem que estar com a mente muito clara em relação a que, quando a gente fala de descolonizar o nosso pensamento, nós estamos enfrentando uma coisa muito maior do que a gente talvez pense. O que está acontecendo com a nossa sociedade brasileira? Como é que ela vê, por exemplo, os povos indígenas hoje? Por que não tem a menor importância eles estarem lá, 800 índios fazendo dias e dias acampada em Brasília na frente do Congresso e serem tratados como absolutamente inexistentes, ou pior ainda, né? Então, é terrível. E eu sei que só tenho 5 minutos aqui, eu queria falar de 2 temas mais, que eu acho que é importante que o Cláudio trouxe. Eu estou me referindo ao que o Cláudio trouxe um pouco no dia, tentando fazer um diálogo com o Cláudio. Eu poderia estar falando de outras coisas, mas eu acho que isso é o mais interessante agora. Ele falou das 274 línguas indígenas, todas são línguas minoritárias, obviamente, algumas com pouquíssimos falantes, todas correndo risco, sérios riscos, porque a dominação linguística é uma das coisas mais terríveis nessa guerra da colonização. O pensamento colonial, a força colonial, ela entra de várias maneiras. Então, a internet hoje, por exemplo, que em muitos lugares, não todas as aldeias, mas em grande parte das aldeias hoje já pega a internet e tal, ninguém está desconectado totalmente, a não ser os grupos realmente em isolamento voluntário, os povos em isolamento voluntário, que no Brasil tem muitos, é o país do mundo onde mais tem povos em isolamento voluntário, né? Mas você vê que a internet é muito legal por um lado, mas essa coisa da dominação linguística é um terror. A gente tem que tomar muito cuidado com isso e reforçar muito as produções indígenas de suas próprias línguas. Existem muitos intelectuais indígenas preocupados com isso. O primeiro doutor indígena formado em linguística pela UNB é do Acre, é o Joaquim Maná, e ele fala muito sobre a necessidade de reforçar essa política linguística própria de cada povo. Não queria deixar de falar do papel das mulheres, quando o Cláudio falou da mãe. As mulheres são fantásticas. Nós, mulheres, acho que somos fortes em geral, mas eu acho que nas comunidades indígenas eu fiquei sempre muito impressionada com a força impressionante das mulheres, como é a figura da mãe terra mesmo, né? As mulheres falando, elas são a raiz, é uma coisa muito impressionante. E eu queria reforçar isso. Eu acho que, por exemplo, eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre a trajetória do Canácio Pataxó. E é impressionante as mulheres da vida dele, assim, né? A mãe, a esposa, as filhas, a irmã. Então, como isso é impressionante, a força das mulheres indígenas. E não deixar de falar também do papel das missões nesse caminho da colonização, da colonialidade do pensamento e desse achatamento dos povos, culturas e cosmovisões. A gente hoje fala muito das missões neopentecostais, que estão proliferando no Brasil todo, não é só com os povos indígenas. Com os povos indígenas é um horror. Tem um filme que eu recomendo muito, que se chama Ex-Pajé, que é um filme do Bolognese, é um filme maravilhoso, que fala um pouco dessa questão. Mas não só, né, a gente tem que lembrar que a Igreja Católica fez isso a vida inteira. Depois, é claro que dentro da Igreja Católica teve a teologia da libertação, teve uma outra pegada e tal, mas tem setores da Igreja Católica absolutamente conservadores ainda fazendo muito esse papel, e tem hoje essas missões que hoje proliferam no Brasil, que a gente também tem que entender que são muito diferentes entre si, e o que mais nos assombra hoje, eu acho, em termos de Brasil e com os povos indígenas, são missões de origem norte-americana, a maior parte delas, e que têm um propósito colonizador, colonial, um pensamento muito aquele pensamento terrível de uma cristianização à custa né, de tudo que for. E o filme mostra um pouco disso.
eu não queria deixar de falar disso daí, dizer que a gente tem muito pouco dado sobre isso, tem poucas pesquisas, tem pesquisas, mas não são suficientes ainda, eu acho, sobre isso. É um problema que não é só dos índios, é do Brasil todo, mas eu acho que com os povos indígenas está gritante. Gostei muito, vou finalizar agora, gostei muito que o trabalho do Cláudio mostra essas contradições que são também inerentes a qualquer sociedade. Você tem dentro dos povos indígenas, você tem também essas fissuras, essas contradições, pessoas que são cooptadas, pessoas que acreditam de fato que um certo pensamento meio de que o agronegócio, por exemplo, é uma saída, ou que a mineração, mas isso são, gente, eu convivo há muitos anos com esse pessoal, eu posso falar para vocês, assim, com muita segurança, que isso é uma galera muito esporádica, e que isso é fomentado de uma maneira muito covarde, e eu gostei muito quando o Cláudio traz as possibilidades, por exemplo, de se estudar e de se explorar as fragilidades dessas contradições, que a força mesmo, a potência, ela tá nessa profunda identidade indígena com o mundo, a cosmovisão, que tem a ver com o mundo natural como um todo. Nós achamos que nós somos separados. O pensamento indígena não separa nada, é tudo junto. A gente é porque não consegue pensar assim, a gente pensa separado, mas ele não pensa separado, pensa tudo junto. Isso já muda tudo, né? E eu acho que a gente tentar se aproximar do pensamento indígena, ou dos pensamentos indígenas, existe uma matriz grande, vamos dizer assim, mas existem muitas diferenças, é uma maneira da gente, seguramente, de ajudar a gente a desvestir essa pele colonial que nos abafa e que nos formata e que nos deixa cegos muitas vezes. A gente tem que mudar de óculos, né, para enxergar outras coisas. Então, eu agradeço aí a paciência de vocês, né, eu recomendo, assim, que eu falei desse negócio desses filmes, falei desses livros, né, quem não assistam os debates do Ailton Krenak, leiam as coisas e tal, mas também lembrem-se que o Ailton é um nome que despontou, mas que você tem um universo de pensadores, de artistas, de intelectuais e de mestres absolutamente desconhecidos do mundo de fora, né, ali nesses povos, atuando com muita força. E, repito para vocês, se a gente achar que a gente pode sobreviver nesse mundo arrasando com esse pensamento dos povos originários e ficando bem, vai acontecer o que o Davi Yanomami está avisando a gente, o céu vai cair sobre a nossa cabeça. E aí é todo mundo que vai embora, não é eles só não, vai eles e vai nós todo mundo. Porque enquanto estiverem por aí segurando o mundo natural e o mundo espiritual, digamos assim, as florestas e tal, e o que resta disso aí, nós estamos no lucro. Então é isso, minha gente, muito obrigada por vocês aí, pela paciência, e uma outra hora a gente conversa mais um pouquinho. Nossa, maravilhoso, não, muito bom, Vanessa, muito obrigada, assim, as coisas que você falou são muito fortes, né, e articulando também com o trabalho do Cláudio, né, traz muitas questões para a gente poder pensar, e como eu aprendi com vocês, assim, quantas coisas novas que vocês trouxeram, um universo que a gente não tem o mínimo conhecimento, Vanessa. Você falou de tanto intelectual, de tanto artista. A gente acha, por mais que aquela coisa do decolonial, né, eu também tenho maior dificuldade de falar essa palavra, agora que eu estou aprendendo, mas, assim, na verdade, a questão é muito mais além do que isso, né? E quando a gente pensa, né, que, nossa, os povos indígenas estão sendo dizimados, mas que não há uma resistência, que não há uma criatividade, essa potência que você colocou, né, e também o próprio Cláudio traz, né, dos diferentes sujeitos em ação ali, né, puxa vida, gente, eu estou muito emocionada, assim, Vanessa, Cláudio, eu até queria que a gente continuasse a conversa uma outra hora, sabe, porque que essa conversa não podia acabar aqui, porque realmente foi, assim, muito forte, tudo que vocês trouxeram aí pra gente, e está aberto o debate. Eu não sei se você vai poder continuar, Vanessa, né,
que a gente não quer atrapalhar o seu compromisso. Não, eu avisei lá o pessoal que eu vou demorar mais um pouquinho aqui com vocês, que segura a mão lá, porque essas coisas, gente, elas atravessam, às vezes as agendas atravessam, mas eu dei uma segurada lá. Uhum. Então, gente, está aberta as questões. Eu queria colocar uma questão, assim, quando você fala, né, que como eles são contemporâneos, né, que essa é uma das coisas que mais me marcou, e a capacidade de resistência pela cultura, pela arte, pelo saber, né, que é uma coisa, assim, que a gente não tem noção do que você, né, colocou para a gente, do que está acontecendo nesse universo, né, nessa cosmovisão, nas cosmovisões, né, porque são pensamentos, né, pensamentos diversos e tudo. Então, é isso, eu nem sei mais o que eu ia perguntar, desculpa, porque eu estou tão emocionada. Assim, essa produção, como que a universidade ela pode minimamente se aproximar, caramba, disso, porque o que a gente vê de expressão nas universidades é isso aqui, olha, é ínfimo. Olha, uma coisa que eu acho que é importante, desculpa, vou interromper, mas... Não, pode falar. Uma das coisas que eu acho que é importante na universidade a gente começar a fazer é começar a procurar referências que sejam indígenas. Existem intelectuais indígenas, existem já, sabe, dissertações, teses, um ou outro livro publicado, os livros são poucos ainda, mas existem esses filmes, essas coisas. Eu acho que começar a futucar por aí e a dar voz a essas referências nas nossas coisas, porque se a gente... É aquela história, nada contra a gente usar tudo que estiver ao nosso alcance para compreender o mundo, mas se a gente quiser olhar para essas realidades usando as próprias, digamos, as narrativas próprias desses povos, a gente talvez vai estar fazendo um esforço mais consciente da nossa parte de desencaixar, olhar de outro jeito. Uhum. É isso que eu acho que a gente precisa começar a fazer, sabe? Por exemplo, gente, quando eu estava fazendo a minha tese lá do doutorado, né, eu estava estudando a arte indígena e tal, usando muito os autores latino-americanos, dessa galera aí da descolonização e tal. Tuquirano, Tuquirano, essa galera. E estava trabalhando, eu gosto muito dessa turma, trabalhando e tal, mas eu no campo da arte, tinha umas coisas... Então, tem umas pessoas aqui, né, eu estava usando referências também muito de pensadores contemporâneos e pensadoras contemporâneas muito nossas aqui no Brasil. Eu gosto muito da literatura, então tinha muita coisa da literatura e tal. Mas também, né, claro, eu estava... Enfim, tinha de repente, eu me deparei, eu pesquisando e procurando e tal, eu encontrei um intelectual do Paraguai, chamado Tício, vou lembrar o resto do nome dele aqui. Gente, o cara é fantástico, e eu pensei, a gente nunca pensa que vai ter um intelectual paraguaio. A gente pensa Paraguai tudo de ruim, a gente pensa Paraguai não serve, né? O Paraguai é falso, o Brasil detonou o Paraguai, venceu o Paraguai numa guerra horrível, matou quase a população do Paraguai todo. O Brasil foi muito imperialista com o Paraguai de uma maneira terrível, e na nossa mentalidade, o que fica? Um certo desprezo pelo Paraguai. Então, quando eu encontrei esse intelectual paraguaio, que tem um trabalho brilhante uma reflexão brilhante sobre arte indígena, eu fiquei tão emocionada de poder trabalhar com o material desse cara. Então, acho que um pouco também a gente procurar, cavucar, perguntar e ir atrás, porque tem. Eu falei para vocês do Gerson Baniwa. O livro dele está na internet, acha com facilidade, sabe? Você tem as coisas do Krenak, que estão muito conhecidas, tem o livro do Davi Copenau e tal, tem outras coisas que não são tão, digamos, não estão tão fáceis assim de serem encontradas. Você tem, por exemplo, um professor indígena chamado Isaac Achaninka, que é a Achaninka lá do Acre, ele tem um pensamento, e tem pouca coisa publicada, então são coisas assim que não é tão fácil, mas eu acho que se a gente começa a cavucar e ir atrás, a gente pode ter surpresas muito interessantes. Uhum. Tadeu, só fazer uma colocação? Claro, Leandro. Meu microfone parou de funcionar, minha câmera.
Mas, assim, baseado no que a Vanessa falou, no Cláudio, quero parabenizá-los, porque isso que vocês colocam é tão importante que eu sou de uma região no sul do Piauí e eu não sabia que tinha indígenas. E aí, quando eu fui coordenador de pastoral da diocese, a CPT me procurou para ajudá-los em algum trabalho na divisa do Piauí com o Maranhão, onde tem um agronegócio muito forte, lembrava muito aquilo que o Cláudio colocava. E a gente percebia ali que quando os gaúchos paranaenses paulistas chegaram ali para explorar os cerrados, além de explorar os cerrados, algo assim que assim, no primeiro momento, eu analisando de forma muito ainda a priori, ele chegava com toda essa estrutura, mas também chegava com o CTG, com o Centro de Tradições Gaúchas, e já começava a implantar a mentalidade deles. É tanto que em setembro a Semana Farroupilha já é algo assim que já está tomando de conta da cultura local. Nós estamos perdendo, né? E aí depois a gente começou, o Paulo Tamiran, que é um rapaz muito engajado nessa área, meu amigo, aí nós trabalhamos algo e começamos também, organizamos um curso para orientar esses povos indígenas a como produzir vídeos com celular, e também, porque lá já tem internet, para que eles pudessem divulgar a cultura deles através de pequenos vídeos no YouTube, pequenos vídeos no Instagram, porque assim, para a formação deles. E recentemente nós ajudamos, através da CPT, a eles a produzirem um cordel, em forma de cordel, contando a história deles, com poemas, assim, bem trabalhado. Mas isso que vocês colocam algo tão sério que se a gente não tiver um olhar, nós que estávamos ali, eu morava a 100 quilômetros e não sabia que tinha povos indígenas. Precisou através da CPT. Então, esse resgate dessa memória. E também, eu gostei quando a Vanessa falava, são contemporâneos de fato, mas assim, também os hábitos contemporâneos estão chegando lá. Agora, como utilizar esses hábitos contemporâneos para não perder a sua identidade, não perder a sua memória e também divulgar isso, né, para que os outros conheçam? Foi através desse trabalho da CPT que a gente conseguiu fazer com que eles produzam, com que eles ajudassem a produzir esses vídeos. O cordel, a gente conseguiu recurso para fazer uma impressão grande. Eu tenho PDF, eu vou mandar para a Dedé e para o Thiago, ele encaminha para vocês, tá bom? Agora essa colocação, sabe? Assim. Uhum. Muito bom, Leandro. Não sabia dessa sua experiência, muito bacana, viu? Né? E em relação às tecnologias, eu gostaria de perguntar, né? No caso do Cláudio, você chegou a ter contato também, Cláudio, com as comunidades? Não, o seu trabalho se limitou mesmo à análise da série, né? Como é que foi a sua experiência, assim, né? E o seu biotipo, né? Quando eu olhei sua foto, eu falei, gente, eu perguntei a Poli, que etnia que é o Cláudio? Ela falou, Dedé, não sei. Eu falei, não, mas eu vou perguntar para ele no primeiro dia, assim, né? Dedé, eu pensei assim, eu vou deixar o Cláudio se apresentar, porque eu também achei, viu, Cláudio, que você tinha alguma etnia, tava, deixa ele contar e tudo mais. Na verdade, essa história do meu biotipo vem do meu pai, né? Porque minha mãe é negra, e meu pai, ele tem um biotipo que é uma mescla entre indiano e indígena. E nós todos lá em casa, mas sobretudo eu, que sou caçula, eu puxei muito ao meu pai, né? E eu olho para o meu pai e tenho certeza que eu estou diante de Tem dia que eu olho para ele e acho que eu estou diante de um indígena. Tem dia que eu olho para ele e acho que eu estou diante de um índio, de um indiano. Então, mas nós nascemos em Minas, por incrível que pareça. Talvez é muito nítido que os antepassados, né, nosso paterno, tenham vindo de outros lugares. Mas como meu pai perdeu os pais muito pequeno, ele não trouxe referências, ele não soube dizer isso para a gente. Mas, enfim, primeiro, Vanessa, eu tô assim, muito feliz de te ouvir, e a sua bagagem, a sua paixão, suas experiências, a sua generosidade em dialogar com a minha pesquisa. Eu acho que isso é muito rico, né? Isso é muito importante para a gente que está chegando, né? Porque vocês estão aí com uma estrada muito bonita, claramente. Então, quem está chegando, ter sentir a generosidade de quem, né, veio antes, está aí fazendo, ter esse contato direto, igual você tem, é muito, muito rico, assim, eu fico muito feliz. Agora, quanto à questão, eu quero voltar, antes de falar para a Ângela, a questão que a Vanessa traz da produção intelectual, das artes,
né? É que eu acho que tudo que a gente está falando, acho que a Vanessa falou e eu vou falar, pode parecer que eu estou desvirtuando da questão da colonialidade, mas não, porque está tudo, né? Tá tudo ligado, tudo implicado. Então, por exemplo, como eu trabalho com literatura na TV, eu comecei a olhar até um pouco antes da minha pesquisa acadêmica e, sobretudo, durante a pesquisa, para a produção intelectual indígena, e também me surpreendi. Então, eu descobri, assim, nomes nos 4 cantos do Brasil, assim, não só no Brasil, mas sobretudo no Brasil, que vem produzindo. Agora, mas fruto de um pensamento colonizado, até o próprio meio intelectual, né, até o próprio meio acadêmico do curso de letras, né, dos eventos literários, até então, onde estava o holofote para a produção literária não indígena? Então, era como ela já também sofreu um apagamento. Isso é muito curioso, né, da gente discutir, daria até uma outra discussão. Eu, há muitos anos, frequento eventos literários e vejo falar de literatura indígena há pouquíssimo tempo, e aí eu vou pesquisar o cara, ele já produz há 20 anos, há 30 anos, mas apagado pelo próprio meio intelectual não indígena. E a questão das artes, a mesma coisa. Eu estou produzindo uma temporada de literaturas indígenas, até no calor, né, dessa emoção de construir até a dissertação. Então, eu propus para a TV que a gente faça uma temporada de literaturas indígenas, justamente para jogar luz para essa produção intelectual. E a proposta é gravar com escritores de vários cantos do país e termos ilustrando a temporada produção artística indígena. Então, por exemplo, a Renata Tupinambá, ela é uma das idealizadoras da Rádio Yandê, porque aí tem Mídia Índia, tem Rádio Yandê, que fazem um trabalho fantástico, e Renata Tupinambá é uma das idealizadoras da rádio, e ela também é jornalista, é roteirista, é produtora, e ela me colocou no circuito de algumas pessoas, inclusive o André Banila e alguns outros nomes que produzem arte. E aí a arte no sentido mesmo do audiovisual, a arte no sentido de quadros, de pinturas, né, para além do acessório, porque o nosso pensamento colonizado também coloca o indígena como aquele cara que faz aquelas peças em barro pintada, pronto. Né? Então também é outra questão. Não, a arte vai muito além, embora sejam maravilhosas aquelas peças de cerâmica, por exemplo, mas não, a capacidade artístico-intelectual do indígena e a produção vai muito além disso, né? E aí vale também uma outra questão que a Vanessa deve conhecer, que é o pessoal da Ascuri, que também voltado para a produção audiovisual, né? Eles começaram um trabalho na Bolívia em 2008 e seguem desenvolvendo um trabalho, sobretudo com as etnias do sul do país, que eles vêm na contramão, não é nem na contramão, mas eles vêm para dizer, olha, vocês conhecem vídeo na Aldeias e VNA, que é muito bonito, que é muito legal, que tem um mérito absurdo, mas olha só, a gente tem uma produção indígena do audiovisual, que é também muito interessante, feita por nós, com uma visada nossa, jogando luz em outras questões, e que também, às vezes, acaba apagada ou, né, nem conhecida, porque quando se fala em produção audiovisual, foi o VNA que colocou câmera na mão dos indígenas e os ensinou a fazer audiovisual. E aí morre aí a conversa, né? Então, também a gente acaba, mais uma vez, com o olhar colonizado para a produção audiovisual, sendo que tem também ali um outro grupo fazendo. Tem vários grupos, né, Cláudio? Tem vários grupos. Vários grupos. Eu acho que a Ascuri é um bom exemplo, dessa organização indígena audiovisual forte. Você falou da Renata Tupinambá, da Rádio Yandê, da Mídia Índia. Olha, isso eu esqueci de falar nisso na minha fala, mas tem muitos coletivos indígenas de comunicação hoje em dia. E alguns, assim, bem conhecidos, outros menos, todos muito bacanas. Tem uma juventude indígena muito atuante nessa frente aí da comunicação e das linguagens e tal. Vanessa, não tinha ideia, assim, mas é que é desconhecido para nós. Isso que o Cláudio está falando é desconhecido para nós. Isso que ele fala, por exemplo, olha, o cara escrevia sabe, sempre escreveu, mas era desconhecido. Realmente, o mercado nosso editorial não conhece, a produção
intelectual acadêmica também desconhece. Na verdade, esse caminho, por exemplo, da literatura indígena, abrir esse caminho da literatura indígena, tem sido uma coisa bem recente, mas não é que não tinha gente indígena escrevendo, não tinha, né? Você pensar que a Eliane Potiguara sempre escreveu, eu estou falando dela, foi a primeira que veio na minha cabeça, mas tem, sabe, o Juvenal Paiaiá aqui da Bahia, tem muita gente sempre escrevendo. E você tem hoje uma pujança nisso daí, porque hoje você tem um pouco mais de espaço para isso ser conhecido. Eu só queria dar um exemplo, vocês estão aí, acho que está todo mundo aí em Belo Horizonte, ou em Minas, pelo menos aí, né? Então, eu estou na Bahia, mas eu sou daí de Minas, de Belo Horizonte. A Lígia é em Mato Grosso, né, Lígia? Então tá bom. Não? Onde? Bom, mas eu quero falar essa coisa. Só um minutinho. Você está mutada. Bahia. Não, Lígia, a gente não te ouviu. Escreve. Escreve no chat. Aí, mas o que eu falei de Belo Horizonte pelo seguinte, é do Paraná. O que eu falei de Belo Horizonte é o seguinte, gente, é porque ano passado, já em plena pandemia, inclusive, esses dois artistas indígenas que eu citei aqui, o Jaider Esbel e a Dayara, eles foram a Belo Horizonte dentro daquela mostra que é feita em Belo Horizonte de arte urbana, maravilhosa, é um trabalho lindo que é feito em Belo Horizonte aí de arte urbana, que é pintar aquelas fachadas daqueles prédios e tal, e cada ano é feito de um jeito que vai formando se você chegar ali atrás ali do viaduto, ali da floresta, e olhar do alto assim, você vê, é impressionante como você vê e tal, e o Jaider fez aquelas cobras do viaduto Santa Teresa, não sei se vocês lembram, aquelas cobras, aquilo é uma obra do Jaider, foi uma instalação do Jaider, né? A Dayara fez uma pintura enorme no prédio, descendo ali a Avenida Amazonas, quando você vai ali para o lado do Mercado Central, descendo ali, que é enorme, que é como é o nome, esqueci o nome da peça, mas é a mãe indígena com o bebê, e é o filho que é o rio, a mãe que é a terra, é uma coisa assim, lindo. Então, é isso em Belo Horizonte, e isso público, na rua, para todo mundo ver, mesmo assim, digamos, o conhecimento é muito pequeno sobre tudo isso. Quando eu falo, por exemplo, que tem um circuito, tem já um circuito bom de cinema indígena e tal, tem muitos, hoje tem muitos festivais, tem Belo Horizonte tem pelo menos dois festivais que trazem filme indígena todo ano, que